Oi, oi, gente! Sejam mais do que bem-vindos a mais um episódio do Coisa de Gente. Eu sou Rebeca, sou psicóloga clínica. Eu sou Renato e eu também sou psicólogo clínico. E o tema do episódio de hoje é como o dinheiro pode afetar o teu relacionamento. Antes de começarmos a falar sobre os tópicos que nós separamos aqui para conversar com vocês, a gente queria dizer que no final do episódio, do vídeo, a gente vai trazer uma experiência pessoal. Então, se você tem interesse em saber como o dinheiro afetou e afeta a nossa relação, fica até o fim desse vídeo para conversar com a gente. O primeiro tópico que a gente escolheu para dar abertura para esse tema é como o dinheiro pode influenciar nas tuas emoções e nos teus sentimentos. E isso vale para os dois âmbitos da coisa. Tanto uma má gestão do dinheiro quanto uma boa gestão do dinheiro vai te afetar e vai afetar a sua vida relacional, a vida do casal, de uma forma positiva ou negativa. Um exemplo de como a nossa emoção pode ser afetada pela nossa gestão do dinheiro é quando você tem dívidas atrasadas, contas atrasadas, o cartão de crédito está estourado e você não faz ideia de como você vai pagar a fatura que vence amanhã. Esse tipo de situação pode gerar muito estresse. Se você já passou por isso, você sabe que você pode passar por noites sem dormir, você fica muito ansioso, você fica extremamente preocupado, os seus dias não fluem porque tudo que você pensa é como é que eu vou pagar essa fatura. Uma outra coisa que pode acontecer muito é de alguém dizer, poxa, mas só eu economizo. E isso acontece, talvez, com mais frequência do que a gente imagina. Talvez uma pessoa tenha mais experiência do que a outra, ou ela tenha uma noção melhor de dinheiro, né, e de planejar o que vai acontecer no futuro, se o dinheiro vai dar para chegar até o fim do mês ou até o fim do ano. Então, essa pessoa, geralmente, ela começa a fazer a conta antes do dinheiro acabar. E talvez, com essa conta, ela comece a economizar mais, ela comece a cortar gastos, não comprar muitas coisas pessoais ou fazer gastos que talvez seriam considerados supérfluos, né? São coisas desnecessárias. E talvez fique esse sentimento de, poxa, só eu economizo. Porque na sua cabeça só você está lidando com esse tipo de assunto, só você está pensando em economizar. Então, de fato, só você vai estar economizando. Quando, na verdade, isso tem que ser uma coisa que tem que trazer para as duas pessoas, para não gerar esse sentimento de pressão. Você vai talvez sentir essa pressão se você ficar administrando de forma muito individual. Você vai ficar pensando, poxa, só eu economizo. E aí tua vida vai ficar sempre nessa de só eu economizo, só eu economizo. Sim. E você vai se sentir muito pressionado ali na sua relação a ser a pessoa responsável por fazer o dinheiro durar até o fim do mês ou até o fim do ano. Uhum. Acho que, além da pressão, um pouco de solidão também, né? Por você pensar, eu sou a única parte do relacionamento que se importa com essa questão que é tão importante, enquanto meu parceiro tá lá gastando todo final de semana. Exatamente. Outros sentimentos que podem surgir é vergonha e ansiedade, através da comparação com pessoas em outros relacionamentos. Então, eu e a Rebeca, nós temos a nossa vida e nós temos a nossa relação com relação a financeiro e tal. E talvez a gente pense, poxa, outros relacionamentos, parece que eles vivem de um jeito diferente, vivem mais tranquilo, mais solto, sempre né? consegue viajar final de semana. Sempre consegue viajar no fim de semana, sempre consegue comer fora. Quando, na verdade, a gente está dando um exemplo aqui, né? Falando de nós. Quando, na verdade, você tem que pensar nesse âmbito pessoal, mas sem ficar se comparando, porque as outras pessoas têm uma realidade totalmente diferente da sua. E, às vezes, a realidade é a mesma, só que a forma como ela se relaciona com o dinheiro é diferente. Então, talvez ela esteja no mesmo patamar financeiro que você, né? Que o outro casal está no mesmo patamar financeiro que o seu relacionamento está, porém, eles não se importam em gastar de forma desmedida, eles não pensam no ano que vem ou daqui 2 anos, eles pensam só nesse mês. Então, se tem, é porque pode sair, pode ser gasto. Então, às vezes, você vai fazer uma comparação que não tem sentido. Eu acho que nesse ponto é sempre bom você lembrar que a gente sempre vê os gastos das pessoas, o que elas estão aproveitando, mas nunca as dívidas. Isso é muito comum em casamento, né? A gente vê, por exemplo, às vezes você sonha com uma festa de casamento e você não pôde ter essa festa. Ou então, quando você
desejar se casar, você não vai poder ter a festa que você queria, e você fica, poxa, mas fulano e ciclano tiveram aquela festa que gastaram tantos mil reais. Você viu que ela gastou, você não viu quantas dívidas eles fizeram, por quanto tempo, por quantos anos eles vão ter que pagar aquela dívida. Então é importante a gente se ater muito à realidade, né? Nem tudo que a gente vê é da forma que a gente está vendo. Ou até alguém ajudou, alguém colaborou, um parente, e você talvez não tenha essa dimensão completa das coisas, né? Então, essa questão da comparação é um tópico muito sensível. Não fique se comparando, principalmente com relação às redes sociais, porque elas geralmente não vão trazer o todo, elas vão trazer uma parte, um recorte que vai ser o melhor recorte da vida das pessoas. Exato. Então, tome cuidado com as comparações. Um outro exemplo de como as finanças podem afetar nos nossos sentimentos e emoções é quando existem muitas brigas entre o casal. E nem sempre essas brigas são sobre o que está sendo falado, às vezes são brigas relacionadas ao dinheiro de fato, né? Então, a gente sabe que o dinheiro ele traz pra gente um grande sentimento de segurança, ou então insegurança por não tê-lo. Então, às vezes, muitas das brigas elas podem surgir justamente porque ou um dos parceiros gasta demais, ou os dois gastam demais. E aí sobra esse sentimento crescente de insegurança, e isso faz com que muitas brigas desnecessárias acabem acontecendo porque o casal não soube gerir de forma adequada as finanças. Eu lembrei de uma situação que é assim, às vezes a pessoa realmente, o casal gasta demais, talvez um ou outro, e às vezes pode ser também que eles não gostem de trabalhar. Esse é um ponto que é ponto importante. um pouco mais complexo. Assim, beira ao engraçado, assim, mas pode acontecer. Pode muito ser, comum, na verdade. pode ser que alguém não goste muito de trabalhar, ou uma das pessoas, ou as duas pessoas do casal. Aí realmente é bem complexo. Isso também tem que ser lidado aí dentro da relação. Exatamente. Tem que ser lidado até de uma combinação, um pré-acordo, talvez, né? O quanto cada um vai trabalhar. Os dois vão trabalhar na mesma medida? Como que o dinheiro de cada um vai ser organizado? O dinheiro, o que cada um recebe é de cada um, ou o que ambos recebem é dos dois? Porque cada relação vai gerir de uma forma diferente, e isso vai afetar de formas diferentes também as emoções aí relacionadas ao dinheiro. Muitas vezes o problema não é a falta de dinheiro em si, mas a forma como você gerencia e planeja o que você vai fazer e a forma como você vai usar esse dinheiro que você tem ou que você ainda vai ter. Por isso o próximo tópico é sobre como o diálogo pode esclarecer muita coisa. Vou começar falando sobre como ter conversas regulares sobre o assunto, quais as estimativas para os próximos meses, para os próximos dias, anos, quanto está a fatura. Esse tipo de diálogo no cotidiano é muito importante, tanto para você saber o que tem lá, o que está faltando, o que vocês ainda precisam andar para poder fechar o dinheiro, pelo menos fechar o mês, pelo menos empatado. E o outro também precisa saber se tudo vai para sua conta, se você paga todas as contas, você ainda assim precisa informar outra pessoa. Exatamente. Para ela poder também ficar ciente, porque às vezes tá todo mundo apertado, e você tá lá sentindo uma pressão. Só que se você não comunica isso para outra pessoa, como ela vai saber que você está vivendo essa pressão, que você está vivendo essa tensão de, nossa, talvez o dinheiro esse mês não dê para pagar todas as contas. Às vezes um parceiro está preocupado com uma coisa que o outro nem está ciente que está acontecendo na rotina ali, né, em questão financeira. Então, um ponto sobre isso que eu acho importante ressaltar até uma questão de facilidade mesmo para a gestão, escolher um dos parceiros que vai ser aquele quem vai ficar mais responsável por essa organização. É comum que entre os dois, pelo menos um seja melhor nessa questão de se organizar, na questão de sempre ele fazer o balanço de quais contas ainda precisam pagar, quais já foram pagas, quanto dinheiro ainda falta para pagar, o que falta para pagar, né? Então, estabelecer alguém que vai cuidar dessa parte especificamente também pode aliviar muita dor de cabeça, porque eles não vão ficar os dois ali se trombando, cada um tentando resolver uma coisa de um jeito diferente. Isso pode aliviar muita dor de cabeça. E não é sempre, né? Tipo assim, é bom ter uma pessoa específica para isso. Não é sempre, mas normalmente o homem tem, às vezes,
talvez por culturalmente ter sido educado mais nesse aspecto, ele vai ter uma noção um pouco melhor desse assunto. Sim. Mas não é sempre, por isso que tem que estabelecer alguém. Às vezes, se a mulher tem uma noção melhor e ela sabe administrar melhor os recursos, inclusive nós temos um casal de amigos que é a mulher, né, da relação, que tem um conhecimento maior, tem uma capacidade melhor, ela... Até uma questão matemática mesmo, às vezes, né? Exatamente. E ela lida com um pouco menos de estresse também, com relação ao dinheiro. Então, ela fica responsável por isso, né? Falei aqui esse tópico, esse detalhe, né? Que às vezes o homem tem essa aptidão um pouco mais comum, mas nem sempre. Às vezes a mulher também vai ser mais capaz de fazer isso. E assim como o Renato comentou também, mesmo que haja um do casal que seja mais responsável por essa parte, isso não isenta que a outra parte não esteja sabendo. Ou melhor, né, ela também precisa estar sabendo, né, para que ambos possam se ajudar da melhor forma possível. Uma questão muito importante é lembrar que a gente está vivendo num país que normalmente já gera insegurança nas pessoas. Então, é comum você se sentir inseguro, né, como pessoa individualmente e dentro da sua relação. Porque às vezes você tenta fazer um plano para o próximo ano, para daqui 10 anos, e é extremamente complexo, né? Por isso a gente às vezes está falando aqui, mas está falando de mês que vem, daqui 1 ano ou 2, porque daqui 10 anos é muito difícil qualquer pessoa ter noção. Então, se você depender disso para se sentir segura ou seguro, vai ser difícil você ser capaz de ficar tranquilo. Sim. Então, assim, tem que lembrar, sentimento de insegurança, ele é comum devido a uma questão política do país que a gente vive. Mas não precisa ser frequente. Não, existem formas de você deixar a atenção menor, que é se planejando para a próxima semana, se planejando para o próximo mês e se planejando até para o próximo ano. E para horizontes mais distantes, mesmo que a gente vive num país um pouco mais incerto. Mas ainda assim isso é possível. Mas comece pensando no planejamento para o próximo mês e para o próximo ano. Sem dúvida você já vai ter a possibilidade de ficar muito mais tranquilo com relação ao dinheiro. Sim. Uma forma que essa organização pode ajudar muito é justamente você estabelecer pequenos planos, né? Então faça planos para essa semana, faça planos para o mês, faça planos para o ano, faça planos daqui 5 anos, porque aí você consegue ter uma dimensão muito maior do que só aquele dinheiro que está entrando no mês e está saindo no final do mês, né? A maioria das pessoas não conseguem ter uma dimensão mais ampla, elas só conseguem lidar com o dinheiro que elas recebem mensalmente, e aí no fim elas não conseguem, geralmente vem esse pensamento, poxa, mas todo mês nunca sobra dinheiro. É claro, você não está conseguindo gerir de uma forma que você consiga ver o dinheiro sobrando. Você vive além do seu orçamento, né? Então, além disso, acho que outra questão também, ainda sobre os planos, acho que nessa caixinha você pode pensar mensalmente mesmo. Estabeleça como vão ser os seus gastos mensais. Então, saiba que você tem que ter uma divisão. Você tem os seus gastos fixos, que são aqueles que vão ser de alimentação, de aluguel, de energia, de internet, questões para sua sobrevivência, moradia, que são sempre fixos. Além dos fixos, você vai ter que ter ali um cachezinho de emergência, que são eventuais emergências de saúde, plano médico, odontológico, comprar remédio na farmácia. Então, você precisa ter essa divisão. Além do mais, separe quanto de lazer você vai gastar mensalmente, ou então semanalmente, você e o seu parceiro. Quanto que vai ficar para essa parte? Para questões de gastos pessoais, com coisas que a gente gosta de gastar, mas não são essenciais. Quanto que cada um vai poder gastar no final do mês? Ter estipulado essas pequenas metas também vai ajudar no final do mês você ter uma noção maior de quanto está entrando, quanto está saindo e como é que você pode organizar de uma forma que você veja o seu dinheiro render. Outro detalhe importante é você priorizar gastos que geram bem-estar real. O que a gente quer dizer com bem-estar real? Às vezes você vai comprar, você quer muito um PS5. Isso não vai gerar um bem-estar real. Isso vai gerar um bem-estar de você jogar, né? De repente, se você gosta de jogar, você gosta de ficar com os amigos ali, se divertindo e tal, mas não é um gasto que gera um bem-estar real. Como assim? Não gera tranquilidade, não gera previsibilidade, segurança.
quais são os tipos de gasto? Então, vamos supor, você deixa de gastar esse dinheiro com esse PS5, exemplo aqui do PS5, e aí você pega esse dinheiro e guarda ele num lugar específico e vai ser para pagar os próximos 3 aluguéis, exemplo. Ou 2 aluguéis, depende de quanto você paga aluguel, mas vamos supor de 2 a 3 aluguéis. Isso gera um bem-estar real, porque gera uma previsibilidade. Tipo, poxa, eu não preciso ficar me preocupando de mês que vem, nem no próximo, nem no outro, se eu vou ter dinheiro ou não para pagar o aluguel, porque eu já tenho dinheiro para pagar. Então, eu acabei de gerar um consumo que gera um bem-estar real. Sim. E isso não quer dizer que você não pode gastar com o que não seja essencial, mas antes de se preocupar com isso, preocupe-se com o que é essencial. Uma vez isso estando resolvido, aí você pode se sentir mais tranquilo para que as partes não essenciais também sejam parte da sua rotina. Até porque, né, o dinheiro também é para isso. A gente também precisa valorizar coisas que são importantes para a gente. Exato. Então, crie uma rotina que gere segurança, estabeleça um orçamento e faça um planejamento, e isso vai fazer as coisas girarem muito melhor dentro do seu relacionamento. Você vai evitar uma conversa difícil que você não gostaria de ter com a outra pessoa, né? Você vai evitar discussão, um problema, porque você está se planejando, você está criando diálogo. A gente já está chegando na etapa final desse vídeo, a gente vai contar sobre a nossa experiência pessoal sobre esse tema, mas antes disso, o último tópico que a gente selecionou é como você pode ter conversas sobre finanças de uma forma mais leve. A gente sabe que conversar sobre o dinheiro não é fácil, envolve uma visão diferente de cada um, ninguém nunca vai ter a mesma visão sobre o dinheiro, porque isso vai envolver a forma que você foi criado, às vezes você foi criado num ambiente onde o dinheiro não fazia falta, então você aprendeu a lidar com o dinheiro de uma forma diferente, e o seu parceiro já cresceu num outro contexto, por exemplo, onde o dinheiro sempre faltava, então ele vai lidar com o dinheiro de uma forma diferente. Saber disso faz com que você entenda que na hora das conversas vão surgir opiniões e visões diferentes. Então você precisa ter paciência de saber que, ok, a outra pessoa não pensa da mesma forma que eu, meu parceiro não pensa igual. Então como é que a gente pode chegar num consenso? Então, mesmo que vocês dois tenham visões diferentes, ainda assim, ambos podem contribuir de uma forma que faça sentido para o casal, faça sentido para a gestão de vocês como um todo. Uma outra parte muito importante é aprender a celebrar pequenas conquistas. Isso faz com que você veja o dinheiro também como uma forma de gratificação, né? Às vezes a gente vê o dinheiro só como algo que sempre está faltando, algo que eu nunca tenho. A gente aprender a observar pelo outro lado também, o que o dinheiro também está me proporcionando, ou o que eu estou conseguindo através do dinheiro, porque eu soube gerir ele de uma forma benéfica. Então, lembrar dessas pequenas conquistas também vai fazer com que você aprenda a enxergar a relação financeira de uma forma um pouco mais saudável. E fazer com que seu cérebro perceba que guardar dinheiro não é só deixar de viver certas experiências. É você, na verdade, ser capaz de adiar a gratificação para viver experiências ainda melhores, né? Experiências ainda mais reais. Porque daí você vai comprar uma coisa e ela realmente vai ser sua. Não vai ser um empréstimo que você pegou com um banco, com alguém. Sim. Então, eu acho que gera mais experiências reais você ser capaz de adiar a gratificação presente para o futuro. Bom, a gente chegou agora na parte final do vídeo, que, como eu falei para vocês, a gente ia trazer a história pessoal. Quando a gente estava terminando... na realidade, eu estava terminando a faculdade, a Rebeca estava no penúltimo ano da faculdade, e a gente estava se planejando para casar no ano seguinte. E aquele ano foi um ano de dificuldade, entre aspas. Por que eu digo dificuldade? A gente não passou necessidade nenhuma. A gente tinha o que a gente precisava, a gente tinha uma previsibilidade de aluguel e tal. Só que a gente vivia de uma forma muito, muito mais retida. A gente não saía praticamente nunca. Quando a gente queria fazer alguma coisa, a gente comprava e fazia. Tipo, a gente queria comer uma pizza. A gente comprava e fazia pizza. E que isso começou a gerar uma previsibilidade cada vez maior. Até um ponto em que a gente tinha dinheiro tanto para o casamento, quanto para depois do casamento. E isso gerava uma segurança muito, muito bacana pra gente. E a gente se comunicava muito bem com relação a esse assunto. E querendo ou não, acho que isso gerou uma tranquilidade. Tipo assim, gerava uma paz, pô. Tanto é que depois a gente casou, a gente ficou assim,
pô, tá tranquilo, tipo assim, a gente tem dinheiro para os próximos 6 aluguéis e, né, pro custo de vida para daqui 6 meses e tal, então, tipo, tava tudo bem estabilizado, vamos dizer assim. Um ponto que o Renato citou, que eu acho que é importante aqui a gente destrinchar um pouco mais. Ele falou que a gente conversava muito bem sobre o assunto. Sim, é verdade, mas antes de conversarmos muito bem sobre o assunto, a gente já teve várias. Não vou dizer que foram DRs, mas a gente já teve algumas conversas bem difíceis sobre esse tema, Sim. porque eu e Renato pensávamos muito diferentes sobre o dinheiro. Isso Sim. foi uma coisa que ao longo do nosso relacionamento, especialmente no nosso primeiro ano de casados, fomos aprendendo a alinhar essas coisas. Mas, por exemplo, como a gente estava em vésperas de casar, a gente decidiu se casar, então a gente separou todo ali, foram ao todo 2 anos, né, de muita organização, muito, muito trabalho, para que a gente conseguisse conquistar o que a gente queria. A gente precisou alinhar de uma forma muito consciente mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe que no período do casamento, especialmente para as mulheres, a gente sonha com muita coisa. Só que aí geralmente vem o homem que faz esse papel, nem sempre, tá? Mas geralmente o homem faz um pouco mais esse papel de não, olha, isso aqui não dá, isso não tá na nossa condição, não dá pra gente pagar. Então, isso foi muito difícil no nosso caso, isso para mim foi muito difícil, eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas no fim, com muita conversa, com muita organização, eu sempre falo pro Renato, eu não arrependo de nada do que aconteceu no nosso casamento, porque foi do jeito que eu queria, do jeito que ambos queríamos, e o melhor de tudo foi saber que tudo aquilo ali a gente conquistou pelo nosso esforço, e acho que saber gerir o seu dinheiro te dá justamente essa satisfação, saber que o que você conquistou foi fruto do seu trabalho, fruto da sua disciplina, e entenda que realmente nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. E é por isso que é tão importante nesses momentos, em relação a finanças, a gente sempre estar alinhado com o nosso parceiro. O que é possível na nossa realidade hoje? Talvez não seja possível hoje, mas se a gente quiser e for muito importante pra gente ou para um dos dois, no futuro a gente pode ter, desde que a gente se planeje hoje para que isso aconteça. E assim, a gente tinha essas conversas e muitas vezes a Rebeca trazia algumas coisas e eu tinha esse papel de... Porque ela sabe como é. Mulheres, geralmente, se elas pudessem, elas faziam um casamento, tipo, gigantesco, assim, com todas as coisas mais caras possíveis. Só que nem sempre aquele gasto, ele é justificável. Por exemplo, você pode comprar um vestido X, que se parece com o vestido Y, mas a diferença do X é que ele é de uma loja, que custa 10 mil reais. E o outro é feito à mão por uma pessoa, não sei, em algum lugar, enfim. Sim. E ele vai ser 1.500 reais. E é uma diferença que, tipo assim, é muito significativa. Então, assim, às vezes é o tipo de experiência que não é justificável. Então, é o tipo de gasto não justificável. E a gente tinha vários desses gastos, mas, por exemplo, alguns gastos ela vinha e falava, e a princípio eu ficava assim, pô, será que a gente faz isso? Aí eu pensava, ficava um tempo matutando, e às vezes a gente realmente fazia, mesmo que fosse um gasto maior, mas era um gasto justificável, e aquilo ali ia gerar uma experiência melhor. Exatamente. No dia do evento. Acho uma coisa que a gente também conversou muito até chegar num consenso é que o dinheiro ele não pode ser só número. Às vezes ele é visto dessa forma, mas ele também não pode ser só número. A gente também tem que pensar nas experiências que ele pode nos proporcionar, por exemplo, a experiência do casamento. Nós temos como ideal de que o casamento só acontece uma vez. A gente tinha isso muito como valor e princípio nosso, pessoal mesmo, né? Então eu sabia, ok, essa vai ser a única vez que eu vou casar. Eu só vou ter essa festa uma vez. Então quais são as partes que para mim são muito importantes, que eu gostaria que acontecessem, e que mesmo que talvez custem um pouco mais, eu sei que quando eu me lembrar, eu vou me lembrar de uma forma que, nossa, esse dinheiro valeu muito a pena eu ter gastado. São gastos justificáveis. Exatamente. São experiências reais, né? Aí, por exemplo, você pode pegar um buquê, que, assim, particularmente na foto, ninguém olha muito pro buquê, no sentido, assim, de focar pra coisa do buquê. Tipo assim, por exemplo, se você vê uma foto, você não vai saber se a flor é real ou se é artificial. Então, se vai ser real ou artificial,
vai mais do seu gosto, vai mais da sua própria experiência, porque para uma lembrança e para uma experiência do dia, ninguém vai ficar perguntando se a flor era real ou se a flor era artificial. Então, essas são questões que você vai refletindo a respeito do assunto para chegar num denominador comum, né? Exatamente. E o resumo de tudo é saiba ter equilíbrio. O dinheiro, ele tem que ser para servir você e não você servir ao seu dinheiro. Então, quando a gente aprende a ter equilíbrio, não só individualmente, mas especialmente como casal, você começa a enxergar o dinheiro, as finanças e a organização de uma forma muito diferente, que pode te trazer mais benefícios do que você pensava. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema do vídeo de hoje. E se você tem alguma sugestão de tema, você pode mandar lá no nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo no vídeo. Ou você pode mandar aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, curte. E se você não gostou desse vídeo, pode dar o dislike também, que a gente vai saber que você, especificamente, não gostou desse vídeo e a gente vai tentar entender o porquê. Certinho? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.